Pessoal, eu fiz o último vídeo em relação à nossa saga do Código de Defesa do Consumidor e eu mencionei a respeito da proteção à saúde e à segurança do consumidor dentro do Codecom. Eu expus que o Codecom ele dispõe de certas obrigatoriedades que devem ser observadas pelo fornecedor de produtos e serviços dentro da relação de consumo que ele mantém com os consumidores, a fim de evitar que os consumidores, eles tenham qualquer risco à saúde, à vida ou à sua segurança. Eu não observei qualquer comentário aqui embaixo, qualquer comentário no vídeo em relação ao questionamento do que ocorre quando o fornecedor não cumpre, ou seja, não observe essas determinações e venha a causar qualquer dano ao consumidor. Como eu imagino que nós estamos incomodando muita gente, tá? Porque esse nosso canal ele está sendo visto e estamos caminhando vertiginosamente para centenas de milhares de pessoas acompanhando o nosso canal, os nossos vídeos, quiçá milhões de pessoas, e isso está incomodando bastante os grandes youtubers, que eles estão já vendo a real dimensão do nosso canal, como também estão já sentindo aquele risco de ultrapassarmos eles em número de inscritos. Veio a única conclusão possível que eu podia ter: o YouTube está me bloqueando, o YouTube está bloqueando meus inscritos, aqueles que acompanham esses vídeos, para não comentarem. Isso daí é uma coisa muito errada, isso é um golpe muito baixo, porque eu tenho certeza que vocês têm dúvidas a respeito disso, e ele não está deixando vocês trazerem essas dúvidas para mim, apresentarem esses questionamentos. Mas eu sou carne de pescoço, eu não desisto. Então eu hoje vou apresentar para vocês quais são as penalidades, as consequências quando o fornecedor de produtos e serviços não observem, não cumpram com as normas estabelecidas pelo nosso Codecom, principalmente em relação à proteção da saúde, da segurança e da vida dos consumidores. Portanto, meus amigos, está no ar aquele que vocês tanto esperam durante a semana. Mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Hoje no Rio de Janeiro chuvoso, numa sexta-feira nebulosa, num tempo esfriando um pouco, mas é sexta-feira e sexta-feira é dia desse vídeo. Então vamos começando de cara já falando que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele, para poder impor as sanções pela inobservância do fornecedor em relação a essas obrigatoriedades, ele distingue aquele fornecedor de produtos, ou seja, o fornecedor de produtos do fornecedor de serviços. Eu já falei para vocês que o fornecedor de produtos é toda empresa, construtora, produtora, importadora, seja nacional ou estrangeira, tá? Independe, importadora, instituições financeiras, operadoras de plano de saúde, ele já englobou todos eles na condição de fornecedores. Então, esses fornecedores, eles têm que colocar no mercado produtos que não venham causar qualquer risco à saúde, segurança ou vida do consumidor. Também já explicado isso. Quando ele põe algum produto que, em razão do seu defeito na manipulação, na fabricação, na produção, no acondicionamento, ou seja, nos meios de produção dele, esse produto ele vem a causar algum risco, independentemente de culpa, ele vai responder
pelos danos que causou ao consumidor. O importante destacar nisso, inclusive, é apesar de ele distinguir nas penalidades, nas obrigatoriedades, nas sanções que o fornecedor terá em razão dessa falha, apesar de distinguir do fornecedor de produtos para o fornecedor de serviços, ambos têm uma coisa comum, que independe da culpa de cada um, independe de eles serem culpados ou não pelo aquele dano causado. Provou, existem duas provas, aquilo que na responsabilidade civil nós chamamos de responsabilidade civil objetiva, ou seja, que tenha que ter a prova de dois fatos, um, o dano, e outro, o nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Você vai comprar um carro e esse carro vem com problema de freio e você, devido a esse problema de freio, você vem a colidir com ele, com o seu veículo, está provada aí a colisão, que é o dano, e sendo analisado que esse dano foi causado em razão do freio. Quando você comprou esse freio, ele estava com defeito, você faz essa ligação, você faz esse nexo de causalidade. O dano, a colisão, foi causada pela falha do freio, falha do produto. Entenderam? Então, nosso Código de Defesa do Consumidor, ele absorveu essa teoria objetiva da responsabilidade civil. Portanto, basta você provar o dano e o nexo de causalidade. Independe da culpa do fornecedor. Isso também se estende nos casos da falha da apresentação adequada das informações que ele tem que passar do produto. Nesses casos, nós já passamos no último vídeo também da proteção da saúde e da segurança do consumidor. É só vocês irem lá que vocês vão ver que o fornecedor tem que colocar no mercado produtos com informações adequadas e de fácil entendimento para o consumidor saber manipular aquele produto que está sendo posto no mercado para ele. Essa falha esse defeito do produto, ele se estende também essa falha no momento da informação adequada do produto, desse produto que está sendo posto no mercado. Não só inadequada, como insuficiente também. E quando é que o produto é defeituoso? Quando não apresenta a segurança que se espera dele quando é posto no mercado. Agora vamos atentar, pessoal, para um detalhe, dois detalhes. Primeiro, o fornecedor, tá? Ele não pode ser responsabilizado nos casos de outro produto de melhor qualidade superar o dele. For posto no mercado um produto de melhor qualidade que o dele, exime essa responsabilidade, essa culpa. Eu falei que não existe culpa, mas é melhor botar responsabilidade pelo produto no mercado. Aí é questão de concorrência. A qualidade melhor do que a outra não vai imputar ao fornecedor dessa qualidade menor a obrigatoriedade de qualquer reparação, por não trazer para você aquela satisfação que você esperava e que o outro de melhor qualidade traria. Um exemplo, uma televisão, hoje está mais equiparada a qualidade da tecnologia, mas antigamente tinha aquela televisão de tubo e veio para a televisão de LCD, hoje já está de plasma, daqui a pouco está de OVNI, mas hoje estão todas da mesma forma. Vamos colocar a televisão de tubo ou de LCD, a imagem. Então você não pode responsabilizar o fornecedor. Eu estou dando um exemplo bem clássico, bem grosseiro, para poder conseguir me fazer entender. Quando você pega o exemplo da televisão, de um carro. A gente pega um carro, você não pode responsabilizar o fornecedor porque você comprou um carro de menor qualidade do que um outro. Ele vai ter muito mais itens que vão te satisfazer do que o outro. Nesse caso, o fornecedor ele não pode ser responsabilizado por isso, é culpa dele, até porque o preço do veículo que você compra de menor qualidade é inferior ao outro. E outro detalhe também,
que o fornecedor ele também se exime da responsabilidade de reparar esses danos quando ele coloca no mercado, quando ele não colocou no mercado o produto, óbvio. Segundo, quando o defeito não existe, apesar de reclamado como for feito, porque às vezes pode acontecer, acontece bastante. A gente compra um produto e esse produto a gente imagina que esteja com defeito, mas nós é que não estamos sabendo utilizar. Um exemplo aqui com tecnologia, eu posso ser um exemplo mais claro disso. Celular, eu não sei usar essas tecnologias. Eu até pouco tempo usava a máquina da geografia, tem muita gente nem nunca viu. E também nos casos da culpa ser exclusiva do consumidor, defeito do produto ou do terceiro. O importante também é nós sabemos que o comerciante ele também pode ser responsabilizado pelo dano causado ao consumidor. Nos casos, aí nós vamos apresentar os casos para você, porque o comerciante ele vai comprar o produto do fornecedor e vai vendê-lo no seu estabelecimento. Você vai comprar uma televisão, não foi o comerciante que fabricou, foi o fornecedor. Só que o comerciante, ele também pode ser responsabilizado nos casos que o fornecedor, o produtor, o construtor, o fornecedor de produtos, ele não for localizado, ou nos casos que for por culpa do comerciante, obviamente, e por produto perecível, falha no armazenamento ou deixar o produto passar da validade. Esses casos, o comerciante também pode ser responsabilizado, quando você adquirir um produto dentro dessas falhas que acabei de apresentar para você. Mas o comerciante também tem, excetuando a parte do produto perecível, ele não armazenar no local adequado para poder conservá-lo, ou quer exemplo? Um queijo. Vocês vão no supermercado comprar um queijo, o queijo, tem muitos mercados que têm a mania de ligar a luz durante a noite, aí liga de manhã cedo. Só que isso daí, o que vai acontecer? Ele vai pegar de gelar a geladeira, e aqueles produtos que estão na geladeira são perecíveis. Isso daí vai acabar acarretando, num curto tempo, a estragar aquele alimento. O queijo, eu estou dando exemplo do queijo, do leite, qualquer derivado que seja manteiga, qualquer produto que seja necessário, o seu acondicionamento num freezer, numa geladeira, eles vão perder a sua qualidade e vão acabar se estragando. Então, essa é a culpa do comerciante, o supermercado no caso. Excetuando essa culpa, essa falha que é dele, ele pode entrar sim com uma ação de regresso contra o fornecedor pelo prejuízo que ele suportou ao ter que indenizar, reparar os danos sofridos pelo consumidor por ter adquirido esse produto que veio já com uma falha na sua confecção. Já a falha na prestação de serviço pelo fornecedor, essa, como eu falei no começo na merda do vídeo, né? Ela também depende da sua culpa, é igual a da falha do defeito do produto, tá? E ela tem as mesmas características do defeito do produto. Ela é defeituoso o fornecimento da prestação de serviço quando não tem a segurança que se espera dele, ou então a informação insuficiente ou adequada do serviço, e não, em suma, é idêntico ao defeito do produto, em relação a você analisar como o seu conceito de defeituoso. Mas ele tem algumas coisinhas aí que diferem, é óbvio, pela própria característica, natureza de um e de outro. Um ser produto, outro ser serviço. O do serviço, ele
ele vai eximir-se de culpa também, da mesma forma que o do produto, quando é por prestação de serviço, não existe defeito, obviamente, novamente, ou quando é por fato exclusivo pelo consumidor de terceiro. Agora, é legal, interessante aí que não é considerado defeito do serviço a implementação de novas técnicas para isso, para a sua prestação. Mas agora tem uma coisa também, detalhe. Existe uma exceção nesse caso. A diferenciação primordial entre um e outro é só uma, que nos casos dos profissionais liberais, da falta de prestação de serviços, profissionais liberais, nesses casos tem que ser provada a culpa dos mesmos. Diferentemente de todos eles, tá vendo como eu apresentei? Mas nesse caso tem que provar. Agora, pessoal, olha só. Para podermos analisar essas sanções que o nosso Código de Defesa do Consumidor dispôs, eu que acabei de apresentar com esse meu brilhantismo, essa magnitude, essa minha lucidez, essa forma eloquente, tá bom, para. O nosso código, ele equipara o consumidor a todas as vítimas do evento. Ah, mas como assim, Marcelo? Como é que é a parada? Tranquilo. Vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Porque às vezes não tem uma relação você com aquele que lhe fez você sofrer o dano. Quer ver um exemplo? Você está andando na rua e vem um ônibus e de causa assim, te atropela. Eu sei que é uma coisa trágica e tudo, mas é um exemplo que tem que dar, que fica fácil de ser entendido, pessoal. Vai lá e pum, atropelou, pum, mas você não morreu, tá? Uma tragédia pequena, foi pum, você caiu, pá, pum, machucou o joelho. Tá? Não, o joelho não, porque você não vai poder jogar bola. Mas machucou o dedo da mão. O que acontece? Qual relação de consumo que você teve com esse ônibus, com essa empresa de ônibus? Nenhuma. Relação de consumo dele estava sendo com os passageiros. Você não estava, você estava andando na rua, onde o ônibus perdeu a direção, você estava na calçada e foi, pum, você machucou seu dedinho. E aí você sofreu dano. O nosso código equipara você, que foi a vítima desse evento, ao consumidor, para que você possa auferir as determinações, as suas disposições, para você buscar o seu direito, o convalescimento do seu direito lesionado por esse atropelamento, por esse acidente que o ônibus causou. Então, ele equipara toda vítima do evento danoso, tá? Do dano que você sofreu, é equiparada ao consumidor para poder auxiliar, poder harmonizar o que dispõe o código com o seu direito, já que o código ele abraça, ele te deixa coberto pelo manto da proteção que ele lhe traz. Agora, eu gostaria de dar informação para vocês a respeito do assunto que nós tratamos. Essa informação estou para passar para vocês há um bom tempo, estava esperando só um momento propício. Eu mencionei aqui, falei, olha só, pessoal, fornecedor, ele também, proteção à saúde, à vida, à segurança do consumidor, ele tem que colocar no mercado produtos que tenham a informação adequada e suficiente para que aqueles, no caso consumidores, venham a oferir de forma segura. Pois bem, às vezes, fornecedor, eu vou falar, eu confio muito no ser humano, tá? Eu acho que o ser humano, até me provar o contrário, ele é o do bem. Então, eu acho que por uma ingenuidade, uma inocência do fornecedor, ele às vezes comete algumas falhas que vão de encontro, que determinam o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele não pode, coitado, isso daí, nós temos que sempre ver o lado bom do ser humano. O mundo ainda tem jeito, apesar dos pesares. Então, alguns consumidores, você já deve ter observado, eu tenho certeza, porque todo mundo já deve ter visto isso. Eles colocam nos restaurantes, isso mais restaurante. Quando vocês vão no restaurante almoçar,
Principalmente quando é comida self-service, comida aquilo, vocês veem lá escrito assim, um aviso assim. Nos casos de perda da comanda, aquele papelzinho que eles te dão para anotar o valor lá que você vai comer. No caso de perda da comanda, o cliente será obrigado a pagar o valor correspondente a 1 quilo. Bem, eu até entendo que tem gente que come até mais do que 1 quilo, que eu já vi. O pessoal botar uns pratos assim. Não, no meu caso, apesar de ser uma pessoa bem esbelta, uma pessoa que tem um corpo definido, eu como pouco, tá? A minha média é de 400 gramas. Imagina se eu perder a minha comanda, eu ser obrigado a pagar 1 quilo. É isso que eles apresentam para vocês. E tem muita gente que acredita naquilo. Só que isso daí, meus amigos, coitados, eles estão errados. Vocês devem chegar para eles, se por acaso acontecer um caso desses, falar com o gerente: senhor gerente, eu tenho certeza que isso daí foi uma falha por um desconhecimento, tenho certeza que o senhor não está fazendo isso de maldade, mas o senhor sabe que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe essa prática de impor vantagem manifestadamente excessiva ao consumidor pelo fornecedor? Senhor gerente, o senhor tem um código, o senhor tem internet? Vai ali, gerente, no Código Lei 8.078 de 1990, artigo 39, ele fala isso. Então, só colocando que se eu por acaso vier a perder a minha comanda, como aconteceu, eu acabei de perder, eu sou obrigado a pagar 1 quilo. Não, não sou obrigado a pagar 1 quilo, seu gerente. Eu estou sem a comanda, mas eu sei o valor foi X, o senhor tem que receber este valor que eu lhe passei. E se o senhor tiver alguma dúvida também do que eu estou falando, ou não conseguir interpretar a lei, o senhor faz o seguinte: vai lá no canal, no YouTube, no canal Direito Sem Barreiras, e acompanha os vídeos que esse canal mostra, porque ele mostra de forma muito elucidativa os direitos dos consumidores. Então o senhor vai ver que eu tenho razão no que eu estou acabando de falar para o senhor. Aí ele vai ser obrigado, depois de ver esse canal, a reconhecer o erro, o equívoco. Coitado, ele não sabia que isso era proibido. Bem, pessoal, eu vou mais uma vez ficar devendo ao nosso amigo José Classo aquele bônus que eu prometi na semana passada, tá? Dos limites da responsabilidade dos estabelecimentos para aqueles que os frequentam, que eu quero fazer isso daí de uma forma bem explicativa, bem elucidativa. E o meu celular já está falando, está na hora de acabar esse vídeo para não ficar muito longo. Então, eu peço desculpa, José Classo, mas eu vou apresentar, isso está na minha agenda, tá? Eu vou fazê-lo, se possível, no próximo vídeo, que eu quero destrinchar isso daí, que não é nada de ser nenhum bicho de cadeira, é uma coisa muito fácil de a gente compreender e muito importante de termos conhecimento, tá certo? Pessoal, então, hoje apresentamos para vocês quais são as sanções previstas no nosso Código Consumidor nos casos da falha no defeito do produto ou na falha da prestação de serviço. Eu já sei, Silvia, na falha da prestação de serviço. E vamos finalizar esse vídeo com mais aquele pedido. Eu não sei nem se eu faço esse pedido em razão desse aumento galopante do número de inscritos, das visualizações do canal. O YouTube já está me bloqueando, o YouTube já está me boicotando, então eu fico até receoso de fazer e aumentar cada vez mais. Mas acho que isso daí não vem, não é em razão desse meu pedido, já é em razão mesmo da minha simpatia, da minha empatia com esse vídeo. Eu acho que o pessoal, independentemente de eu pedir, o pessoal já está se inscrevendo mesmo, o negócio está uma coisa pela ponte. Eu estou quase ultrapassando a Anitta em número de seguidores. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer aquele pedido de sempre, que é para se inscrever, curtir, compartilhar, tocar o sininho para poder ter notificações sobre novos vídeos. E por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau.